Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o melhor podcast da Academia Evoque. Só tem esse, na verdade, então por isso que é o melhor, né? Sem risada, gente, por favor, que hoje tem que se comportar. Hoje vocês já viram já que minha câmera tá grande, tá diferente. Tem uma galera boa aqui hoje pra conversar, certo? E hoje, antes de começar o podcast, queria falar pra vocês que ainda não garantiu sua camisa da Evoque Collection. Clica aí, ó, no link da descrição, já tá aí o nosso link da Evoque Collection. Tá vindo uma coleção nova também, então garanta a sua camisa da Evoque Collection. Sem mais delongas, vamos pro que interessa, vamos pro jogo. Vou apresentar todo mundo? Vou, um por um. Jackson. Tudo bem, Jackson? Me dá a mão, por favor. Meu amigo Justino. Obrigado. Bom dia, meu amigo. Já eles vão se apresentar. William, meu lateral esquerdo aqui, ó. Meu ponta esquerda, meu lateral esquerdo. Bianca, a única mulher desse recinto, certo? Complicado, né? É isso aí. E Michelzão. Fala, meu irmão. Nós. Esse time aqui é o time de operação, de gerentes de operação, certo? É isso? Isso. Tô certo? Mas vamos começar um por um, que vou tentar organizar essa galera aqui, que eu acho que vai ser fácil, vai. Jackson, primeiramente, irmão, conta sua história, quem que é o Jackson, como chegou, fica à vontade, irmão. Bom dia, André. Bom dia a todo Bom mundo. Vou contar um pouquinho rápido da minha história aqui, porque eu não tenho mais 18 anos, né? Então tem que ser rápido. Não? Então, não tenho. Caramba. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Bom, meu nome é Jackson. Hoje eu sou líder regional de operações, né? Junto aí com o Michel, com Bianca e com o William. Tô na Evoque desde o ano passado, meados de julho ali. Entrei já na gerência regional, né? Tive uma experiência numa outra empresa, então isso ajudou um pouquinho. Então, tô atuando com a galera aí desde então, né? Nesse departamento que eu acredito que talvez, né? Vou puxar minha sardinha aqui, né, o William, que talvez seja um dos mais importantes. Todos são, né? Todos são. Todo mundo que vem aqui fala isso. Todos Talvez são. seja o mais importante da Todos empresa. são, mas talvez esse seja um pouquinho mais. E estamos nessa batida, crescendo, trabalhando muito e fazendo a Evoque voar, cara. É exatamente isso aí. Que legal. Não vou pra você, não. Vou jogar um Vai pra jogar igual? cada canto, Fala aí, meu irmão. Michelzão, Bom dia. manda. Bom dia a todos aí, galera aqui. Bom, eu sou o Michel, sou gerente regional de operações. Estou na Evoque aí há cerca de 2 anos. Atuei como gerente também na casa. Já tive experiência na gestão em outras empresas também, o que agregou muito aí para mim. Trabalho na área fitness desde 2014. Legal. Apesar dessa carinha de 18 anos aqui. Ah, é. Já tô, Aham, tá bom. já tô um pouco rodado aí. Venho contribuindo com essa turma aí da pesada pro sucesso da Evoque. E aqui vamos ter a oportunidade de contar um pouquinho mais. Show, que legal. Você vai ser o último. Bianca, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Bom, eu sou formada em Educação Física, trabalho na área desde 2004. Legal. Já Desde tinha... 2004? Você sim tem cara de 18 anos aqui. Você viu? Sou Olha aí. novinha. Viu? E aí eu já tinha trabalhado com a parte de gestão numa empresa de esportes, Legal. que me agregou bastante na época. Depois eu fui trabalhar na Evoque como personal Sim. e fui convidada a ser gerente da unidade da Baixada, da unidade São Vicente, e hoje estou aqui com essa turma, com essa equipe legal. E Legal, trabalhando é só eu, junto. Só você? Só eu, sou Então tá legal aqui. Com essa turma trabalhando aqui com o setor de operação. Que legal. Boa. Pronto, meu amigo. Obrigado. Sua hein? vez agora, fica à Achei que eu ia vontade. falar. Não, jamais. Você é louco. Meu nome é William. Também estou aí na Evoque há 3 anos e meio. Sou formado em Educação Física também, desde 2013. E passei por todos os setores, né, na parte de operação, desde professor, gerente. E agora eu estou aí, vai completar 1 ano e meio como gerente regionais aí na parte de operação, junto com esse time maravilhoso. E estamos aí na busca aí para deixar sempre um legado de excelência para a Evoque e um crescimento. Cê é louco. Já faz o corte dessa fala dele aqui, que foi boa demais. Meu Foi Deus boa, do céu. foi boa. Parabéns. Fantástico. Irmão, Jadson, me explica um pouco o que um gerente de operação faz. Gerente Pra de galera operação. Eu gosto de explanar isso, porque o gerente de operação, querendo ou não, o André, ele engloba praticamente todos os setores da academia, né? Então, como o próprio nome já diz, a operação é que faz a unidade rodar, né? Então, a gente fala de tudo. A gente fala desde o quadro de colaboradores, desde da planilha dos controles de gastos, manutenções, tudo que a gente que gira em torno do funcionamento da academia,
o gerente de operações ele é responsável, né? Então, em conjunto, né, com o time da unidade, né, e os gerentes regionais, a gente faz essa operação como um todo. Então, a ideia é literalmente fazer a roda girar. No caso, a gente fala de venda, a gente fala de O faturamento, que é KPIs, por favor? indicadores, sou indicadores de performance, Tá, meu obrigado. querido Não André. vem com Indicadores de palavrinha performance, difícil tá? pra mim, não. Então, KPIs seria Show. isso. Então, entre eles, a gente tem os principais, que é o faturamento, é a venda, é o NPS, é o cancelamento, Sim. é o churning, são os agregadores, né, que hoje que representam uma fatia bastante grande, né, Sim. dentro do faturamento. Então, são alguns deles que a gente rege ali junto com o gerente de unidade para fazer a operação rodar dentro da normalidade. Show. E Will, já vou fazer assim pra vocês. Gerente regional de mais de 41 unidades. Como é dividido isso entre vocês? São só vocês quatro? Os regionais, vocês cuidam das 40 unidades? Não, nós somos gerentes regionais das 40 unidades, porém nós Certo. fazemos as divisões conforme setores, né? A Sim. gente fala que é setores regionais. E cada um toma conta de 10 unidades, de média de 10 a 11 Caramba. unidades, conforme vem as inaugurações, as implantações, né? A gente vai fazendo essas divisões corretamente para ter um fluxo de atendimento, né, na operação com os gerentes, Sim. e a gente conseguir ter um compartilhamento de todas as estratégias e dados exatos para conseguir ter uma performance de qualidade e um crescimento na rede. Caramba. Michelzão, então vocês são gerentes dos gerentes. Isso. Gerente do gerente. É isso? Isso aí, é o resolvedor de problema. costumo Então falar. me fala aí, que problemas vocês resolvem? Cara, a gente atua mais no background ali, dando um suporte pro gerente, né? Ah, não, vocês estão toda hora falando uma palavrinha diferente. Desculpa, vocês estão bem. Então, o gerente que tá na ponta ali, a gente costuma brincar que ele tem que ser bom em resolver problema. Porque Sim. no dia a dia na academia ele tá sujeito a aparecer diversos tipos de problemas, principalmente com o cliente. Lidar com o cliente, você tem que ter um trato ali, um feeling. E certas coisas fogem à mão do gerente. Aí entra o papel do gerente regional, que vai fazer a ligação entre o escritório, toda a parte comercial, parte de manutenções, tudo que tá por trás ali dos bastidores, digamos Sim. assim, da academia, que não vem aos olhos do cliente. A gente tem que dar essas ferramentas para eles poderem trabalhar e desenvolver um trabalho com uma performance bacana lá na ponta, entregar um serviço de qualidade para o cliente. Então, nosso trabalho é meio que municiar o gerente, dar todo o respaldo que ele precisa para que no dia a dia ele consiga executar o trabalho dele com excelência. Que legal. Bianca, você é a mais novinha do grupo, certo? Sou. Como gerente operacional. Não. Não? Entrei um pouquinho antes. Antes dele? Um mês É que e você meio. tá indo pro escritório agora, então por É, não, não, verdade, um mês e o meio Michel é o antes primeiro, mas vamos pra essa pergunta pra você mesmo. Tudo bem, vamos Tudo lá. bem. Ai, meu Deus. Tudo bem, Tudo bem. Pode de conta. Vai. É, Vamos lá. tá, Sou a mais novinha da turma toda, pronto. tá bom. Você era gerente antes, certo? Certo. E como que é a visão do gerente pro gerente operacional? Tipo, como é essa visão e essa troca entre um gerente normal, não, um gerente da unidade com o gerente operacional? Quando eu era gerente da unidade, você tem uma visão, um todo dali da tua unidade somente, Sim. né? Você sabe como ela trabalha, como que ela tá rodando, sabe tudo dos colaboradores. Quando você passa pro outro lado, às vezes a gente fica bravo um pouquinho com o gerente regional, né? Porque você precisa de alguma coisa. E aí, quando você passa pro outro lado, a sua visão é muito diferente. Sim. Você começa a ver muito mais, como que eu posso explicar? Você consegue ver muito mais a operação em si, o quanto ela é mais, como que eu posso dizer? Complexa, isso, mais complexa. Não é tudo muito fácil, né? Você Sim. tem que, antes de você conseguir alguma coisa, você tem um processo, você tem que seguir uma hierarquia, Sim. uma documentação, e não é de uma hora para outra. Então você começa a ter essa visão um pouco mais clara. E agora não é só uma unidade, né? São 10, no meu caso, são 10 unidades. Sim. Então as coisas tem que girar muito mais rápido, mas ao mesmo tempo você tem que seguir todo um processo. Uau. E para administrar isso?
é muito difícil. Cada um tem as suas 10 unidades e isso eu quero a opinião, acho que todos vão poder responder isso. É muito difícil, difícil não, complexo, né? Tem alguma unidade que algum problema a ser resolvido, às vezes que é mais urgente. Como fazer essa gestão, sabe? De 10 unidades para vocês cuidarem, Jackson? Na verdade, assim, né, o André, a gente tem 41 unidades hoje, 41. mas cada unidade é uma empresa, Sim. né? Então a gente entende que cada uma delas tem a sua faixa de manutenção, a sua faixa de gasto, sua faixa de folha de pagamento. Então, quando a gente trata esse tipo de problema, a gente olha aquela unidade como a empresa. Sim. Então, pegando o gancho que a Bianca falou, que às vezes o gerente, né, ele fica meio chateado com o regional, porque a gente não consegue aprovar de imediato algum tipo de manutenção, é normal porque toda empresa tem Processo, tem né? todo o seu processo, né? Então não existe um caixa forte onde todo o dinheiro da empresa fica lá e a gente vai tirando dependendo Sim. da necessidade. Cada unidade é uma empresa, então a gente administra isso de maneira muito transparente. Então vamos dar um exemplo qualquer aqui, uma máquina que quebrou, que precisa trocar, ou coisa do tipo. Lembrando que, né, toda rede de academia, independente de qual for, ela vai ter problema, Sim. né? Normal. Então isso não é uma exclusividade. Mas se acontece algo desse tipo, a gente trata isso com muita transparência. Fala assim, olha, querido gerente, e todos eles são queridos. A gente ama esses gerentes, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui agora, É né? Querido gerente, hoje, esse mês, a gente não vai conseguir fazer isso por conta desses pontos. A gente explica. Sim. Então, faz o seguinte, ó, vamos segurar um pouco mais, vamos jogar um pouquinho mais para frente. Ou então, até para trabalhar o gerente, a gente fala para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, tenta falar com o fornecedor, ver se a gente consegue um parcelamento, por exemplo, ver se a gente consegue um desconto, se a gente pagar à vista, para justamente ele também treinar isso. Mas a ideia é fazer com que tudo que seja tratado dentro da unidade seja feito como única empresa. Então, a unidade X é uma empresa, a unidade Y é uma empresa, e cada um tem os seus custos. Tem os seus custos, tem as suas receitas. Então, é usando isso que a gente consegue parametrizar o que vai ser feito e quando vai ser feito. E nem sempre infelizmente, lógico, quando aparece. Sim. Às vezes sim, às vezes não, né? Depende do resultado. Sim. Alguém tem algum ponto a falar sobre? Eu tenho um ponto a falar, pegando o gancho que o Jackson disse, né, sobre cada unidade é uma empresa. A gente também tem que levar para o lado também como se fosse igual a nossa casa. Sim. O gerente, ele tá ali, ele é o líder daquela unidade. Também ele tem os braços, né, que é o coordenador, juntamente com os professores. Então, todos os colaboradores, eles têm que usar essa visão como se também fosse a própria casa. Sim. A casa tem gastos. A sua casa também tem gastos. Então, tem momentos que você tem que fazer alguma manutenção com urgência. E também tem aquele momento que você tem que fazer a manutenção. Pô, agora eu não consigo, vou fazer pro mês que vem. Eu vou fazer só daqui 2 meses. Eu vou fazer um planejamento. Então, nós, regionais, sentamos com o gerente, deixamos tudo claro para eles, mostramos como que está a situação da unidade no aspecto de gastos, o que pode gastar, o que não pode, se a gente vai fazer a manutenção sim ou não. Aí depois nós fazemos esse ligamento, como o Michel falou, com os outros setores para conseguir sentar e conversar. Vou dar o exemplo aqui. Ô André, você, por exemplo, você é o responsável da manutenção. O André, eu preciso fazer tal coisa, dá para fazer? Vamos conseguir? Aí o Jackson, sendo nosso líder da operação, ele vai buscar as possibilidades, que é uma aprovação de orçamento, que é uma liberação, de repente, de uma OP, para a gente conseguir ter essa facilidade e a unidade ela performar de qualidade e também trazer o benefício para o cliente, né? Que o nosso objetivo é trazer qualidade para o cliente. Show. Quer colocar algum ponto, gente? Não, os Não? caras mataram a pau, já Mataram? falou tudo. Tá, mas vamos lá então. Só eles querem falar hoje. E beleza. 10 unidades, cada um tem suas 10 unidades aqui. E além dessa parte administrativa, vocês também lidam muito com pessoas. Sim. Certo? E como como que vocês costumam lidar com os gerentes? Como que vocês costumam lidar com pessoas? Fiquem à vontade. Esse é um dos principais pontos, né? Porque quem comanda os processos são as pessoas. Sim. Então a gente não pode levar tudo à mão de ferro,
Porque você tem que entender que tem uma pessoa ali, um profissional ali que está executando. E, primeiramente, o respeito, acho que não preciso nem falar que todas Sim. as pessoas merecem respeito, né? Mas cada pessoa tem seu jeito de ser. O dever do líder é entender como essa pessoa trabalha, como ela funciona, a personalidade dela, entender os problemas que às vezes ela pode estar passando externamente à empresa. Isso Sim. também é muito importante. Ser um líder não é só ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Então é você chamar, você conversar, aplicar um feedback na hora que for necessário para corrigir algum processo que não esteja de acordo. Dar uma palavra de incentivo também, que é muito importante. Hoje a gente pode ver que as pessoas acabam saindo de algumas empresas porque não se sentem motivadas na empresa, não veem para onde crescer. Acho que um dos deveres do líder é mostrar que ela tem um caminho sim a crescer. Acho que praticamente todos aqui são exemplos de crescimento dentro da Evoque. Eu também fui gerente de unidade e fui promovido dentro da própria Evoque porque alguém olhou para o meu trabalho, me deu uma palavra de incentivo e teve esse trato comigo, e a gente tenta passar isso para os gerentes, né? Chamar, conversar, às vezes tem que ter uma conversa um pouco mais difícil, que também faz parte do trabalho. Quem está em cargo de liderança tem que entender isso, e acho que todos os gerentes, assim como nós também entendemos. Então, acho que cuidar das pessoas também vem primeiro do que cuidar dos processos. Ah, Um colaborador bem cuidado, ele vai cuidar bem do processo, vai cuidar bem do cliente, e assim sucessivamente. Ele vai cuidar bem dos colaboradores que estão abaixo dele, os professores, os consultores de venda vão atender bem os clientes, e assim vai. Então, é muito importante saber lidar, né, com as pessoas. Como cada um tem o seu jeito, você tem que conseguir olhar para aquele gestor e para os colaboradores e saber, tem pessoas que você tem que falar um pouco mais forte, tem pessoas que você tem que ir mais calmo, sim. e porque senão você acaba atrapalhando o processo. E entender também que não é só uma pessoa ali, né? Uma academia não é somente o gerente, o coordenador. Tem mais ali por trás uns 30 colaboradores, então são 30 famílias. Então a gente tem que lembrar que não são 10 unidades, Sim. são 10 unidades com 40 funcionários, são 40 famílias. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado conforme que a gente lida com as pessoas A ali. responsabilidade é E isso é muito muita maior, né? responsabilidade, são muitas pessoas, né? Sim. Caramba. Alguém quer colocar algum ponto aí? Fica à vontade. Quando a gente fala de pessoas, né, André, é um detalhe assim tão importante que às vezes a importância é tão grande que às vezes a gente não dá a importância devida, Sim. né? A ideia de trabalhar com pessoas, primeiro que a gente ganha muito com isso. Seja a sua equipe, sejam os clientes, né? Porque a gente aprende com as pessoas, a gente aprende com os perfis das pessoas. Então, lidando com o público ou com o seu colaborador, com o seu liderado, você vai encontrar vários perfis. E é nesses perfis que você aprende. É nesses perfis que você adequa a sua comunicação, é nesse perfil que você identifica os pontos positivos ou negativos e você consegue trabalhar. Então, quando a gente fala de trabalhar com pessoas, seja liderando ou, né, prestando um serviço, o que a gente mais tem que tirar de lição é o quanto a gente pode também aprender com eles. Porque uma coisa eu digo sempre e vou continuar dizendo: independente da experiência, independente do que você já fez na vida, ou onde você fez, o aprendizado vai ser contínuo. E a gente sabe que hoje em dia as coisas mudam tão rápido que a gente tem que acelerar para poder entrar no ritmo, porque senão a gente fica para trás. E isso vale para as pessoas também. Então, se a gente for pensar num aluno de academia há 20 anos atrás, não é o mesmo aluno de outro academia perfil, de né? hoje. É outro perfil. E é assim como as pessoas que trabalham também na academia. Sim. Então, a gente não vai falar de idade aqui, porque eu acho que não precisa, né? Acho que não tá no script, né, falar de idade. Só Então, deixar claro que eu sou mais novo, tá geração, bom. né? vamos falar de geração para ficar mais abrangente. É isso. Né? Como as gerações mudam muito, muito rápido, e cada vez mais rápido, porque a gente podia colocar alguns anos atrás que uma geração ela tinha 10 anos. Hoje uma geração tem 3, 2, 5 anos. Então isso Sim. muda muito rápido. Então se a gente pensar que a gente está num objetivo de crescer, e nós vamos crescer para chegar a 80, 100 academias, é lógico que isso não vai acontecer de um dia para o outro. E tenho certeza absoluta que muitas gerações vão passar por esse processo até isso chegar lá. E a gente vai ganhar aprendendo com elas. E é lógico, compartilhando aquilo que a gente sabe também. É isso aí. E aí, Will? Falou bonito, né? Cara, é um fenômeno, né? É um fenômeno. Tá maluco. E aí? Essa parte de trabalhar com pessoas, ela é muito importante numa gestão. Como o Michel falou, né? Ele passou por um processo que foi visto
E eu também passei por esse mesmo processo. Se uma pessoa lá atrás, no início quando eu entrei na Evoque, não tivesse cuidado de mim e me ensinado, eu não estaria aqui hoje. Então, o cuidar da pessoa é mais importante do que o estrutural. Sim. E a gente tem que pensar primeiro internamente, cuidar dessa pessoa, até mesmo que é a cultura da Evoque, né? A cultura do compartilhamento. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, compartilhar primeiro aquilo que você realmente quer. Então, se eu quero que uma pessoa ela atenda bem, ela tenha qualidade na performance, eu tenho que trabalhar isso nela e compartilhar isso. Porque é o que o CEO, né, o Rodrigo Aze, juntamente com também a Red, que é a Janaína, aplica isso Sim. diariamente. E a gente tem esse processo enraizado. Até mesmo lembrando assim, que, como ela até falou no podcast dela que ela estava aqui, que para conseguir ter essa cultura e entrar dentro da pessoa, leva na média do quê? De alguns meses. Então a gente tem que trabalhar isso. Não é, por exemplo, a pessoa entrou agora na rede, um colaborador independente, do grau dele de experiência, da idade, entender o processo. Que são níveis, né? O nível de iniciante, aquele nível. Então a gente tem que trabalhar da mesma forma, igual uma criança. Sim. Primeiro tem que dar a mamadeira, depois dar a papinha, depois ir com um sólido. Então, assim, nós temos que trabalhar dessa forma. Eu acho que essa parte de cuidar da pessoa é essencial para uma empresa crescer e crescer com qualidade. William Pai 2025. Meu Deus É, do céu. eu- Você percebeu? Você percebeu essa jogada aí da criança? É a sequência. Acho que ele William vai. Júnior vem aí. Acho que tem novidade por aí, Olha né? aí. Não, isso não, galera. E o engraçado, assim, que a Evoque não tem uma. Não sei se é a cultura, mas não tem algo engessado no sentido de colaboradores, que nem. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Will, Bianca e Michel vieram de gerentes, certo? Vieram, Isso. né? Foram subindo. O Jackson já foi contratado para essa área direto, certo, Jackson? Sim, mas fui, né, devido a experiências anteriores Não, já. então, justamente mas fui. por isso, tipo, isso que eu acho bem legal. É de fato você não ser engessado Sim. numa cultura, falando, não, a gente só sobe gente Uhum. que vem de baixo, galgando e tudo mais. Não, pô, Jackson tava no mercado, falou, pô, esse cara é bom, vamos trazer esse cara pra gente, para trabalhar com a gente. Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande da Evoque, sabe? De realmente não ter. Não sei se é cultura, eu não tô achando a palavra certa, mas enfim, não ter um pensamento fechado nisso, sabe? De tipo, beleza, legal, trazer gente que começou lá embaixo, como professor, como um personal, e foi subindo, gerente, tal, mas também entender que, meu, a gente precisa ter os melhores, vamos dizer assim. Eu Né? acho E aí, é como um time de futebol, igual vamos time dizer de assim. Né? futebol. Eu acho que assim, a Evoque ela vê o todo, né? Sim, Ela não vê só internamente, mas ela também vê o que está acontecendo no mercado. sim, Então, assim, em primeiro lugar, a gente faz um mapeamento do que está acontecendo no mercado, vê internamente se nós temos pessoas qualificadas e capacitadas naquele perfil, sim, igual você deu exemplo. Nós três, Michel e Bianca, e a gente iniciou dentro da Evoque e cresceu. sim. O Jackson ele veio de fora, mas ele veio de fora porque no momento, naquele período que precisava de repente daquele cargo, Não tinha alguém as pessoas capacitado ainda. no momento capacitada Sim. para assumir. Aí não só aconteceu isso na operação, como em outros setores também Sim, dentro da sim. Evoque Exato. também acontece. E isso eu acho que é em toda empresa, Sim. não só na Evoque, mas acho que em todas as academias de rede, qualquer outra empresa de outro segmento também é dessa forma, entendeu? Sim, legal. E Alguém quer falar alguma é coisa? importante você ter essa mescla de você acreditar no que você tem em casa, Sim. mas sem fechar os olhos para o que vem de fora. Porque você tem um mix ali. Quem vem de fora traz uma bagagem experiência, uma diferente, bagagem né? diferente, um olhar diferente Sim. para a companhia e aprende com quem tem aqui dentro. Já vai ver qual que é a cultura da empresa, qual que é a forma de trabalho e tudo mais. Então, essa mistura que a Evoque faz assim, eu acho bem válido, porque tanto você motiva
quem tá do lado de Sim. dentro, que tá vendo os cases internos e também não fecha o olho para quem tá vindo de fora e acredita no mercado externo também. E isso é muito importante para a companhia crescer. Sim, Um aprendizado diferente, né? O pessoal que vem de fora traz uma coisa diferente pra gente, sim. ensina e a gente vai amadurecendo, vai trabalhando melhor, um trocando com o outro. Isso é importante. Show. Bom, temos 40 unidades, temos algumas unidades fora de São Paulo, né? E Goiânia, qual que é a outra? Campo Grande, Campo Grande, obrigado. Franca. Minas. Como é Curitiba. Boa, Minas? É muito diferente, assim, essas unidades das de São Paulo? Will, Michel, pode falar um pouco mais pra gente aí sobre. Posso começar? Aham. Eu tomo conta das unidades, né, que é de Goiânia. Eu tomo conta de 3 unidades lá. Eu acho que não só ela, né, como também Franca, né, que é 6 horinhas de estrada aí. E Goiânia são mais de 12 horas, assim, se for de transporte, assim, terrestre, né. Eu acho que no primeiro momento a gente trabalha com a mesma base, da mesma forma que a gente trabalha em São Paulo, a gente também procura trabalhar fora. Porém, a gente tem um pouco só de dificuldade no aspecto de não estar toda hora presente fisicamente. Mas nós estamos toda hora presente em chamadas de vídeo, em telefonema, Sim. mensagem de WhatsApp, também por e-mails. Então, sempre nós procuramos, com essas unidades, mostrar como que funciona a Evoque aqui, para ser a mesma estrutura e o mesmo desenvolvimento lá, para não mudar o padrão, não mudar também a estratégia de trabalho para ter um crescimento também na região. E eu acho assim, no meu ponto de vista, que é mais esse parte de planejamento, que é tentar planejar o mais assertivo possível Sim. para não ter falhas, né? Mas a cultura da região, assim, que nem. Tem lugar que no Brasil que fecha 2 horas da tarde os comércios enfim, não tô falando que esses são os lugares, mas a cultura da região, a cultura da região muda em relação a você ter os colaboradores certos, alguma coisa assim? Não, o que pode mudar é o seguinte, a questão comercial você tem que entender a localidade onde você está inserido. Tá. Aí, antes de inaugurar uma unidade em um determinado lugar, vai uma equipe de expansão lá, vai visitar, vai ver se faz sentido abrir naquela região, vai entender o cenário, e aí quando ela está em obra e tudo mais, tem parte de pré-venda entre os regionais que vão lá acompanhar e tudo mais, então ele já está entendendo a situação daquela região onde ela está naquela localidade e como que vai funcionar. Como a Evoque ela é um modelo de negócio já validado, testado, consolidado no mercado, então a gente tem uma padronização de forma de trabalhar, que ela funciona tanto aqui em São Paulo, em Minas, em Curitiba, vai funcionar no Paraguai futuramente, porque a gente padronizou a forma de trabalhar. Tem essa questão comercial de cada lugar ser um lugar, você entender o comércio em volta, entender poder aquisitivo da região, entender se o local é mais interiorano ou é litoral, por exemplo, o caso da Bia, que trabalhou no litoral, vai poder falar melhor do que eu. Então, tem mais essa questão, assim, situacional de cada região, mas é feito todo um trabalho antes, é tudo pensado antes para não dar um Entendi. tiro no pé. Então, a Evoque, ela tá sempre ali à frente. Justamente, falando do litoral. Como é a galera? Porque litoral tem muito turista. Muito. Como é essas épocas até de festas e tudo mais? Como que é, Bia? Então, na época de temporada, o pessoal vai procurar mesmo, no caso é a praia mesmo, né? Mas assim, como a gente nós temos uma unidade 24 horas Verdade. lá na Praia Grande, então isso ajuda muito. O pessoal acaba indo pra praia, volta à tarde da praia, À noite vai treinar. academia. Então, assim, o pessoal enche muito, né? Enche muito, mas é mais agregador. Sim. Agregador vem bastante pro litoral na época de temporada, é bem cheio. Mas é mais. Como que você vê assim? É mais fácil trabalhar. Não sei se é mais fácil a palavra certa, mas trabalhar numa unidade do litoral ou numa unidade de São Paulo que tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo número de clientes sempre. Porque como tem essas partes, né, até de festas e tudo mais, temporada. alta Alta temporada. temporada, como que é como que você acha que
Eu acho assim, Sim. a temporada ela é boa para a cidade, no caso, para o faturamento da cidade, sim. né? Mas é mais fácil trabalhar, eu acho, com o pessoal de São Paulo, assim, com as Sim. unidades para cá. Porque roda muito melhor. Lá, a alta temporada, o pessoal, como a gente fala lá no litoral, a gente ganha dinheiro em alta temporada. O pessoal trabalha, ganha dinheiro na Sim. temporada porque sabe que quando vai chegar o inverno, Não vai ter ninguém. não vai ter ninguém, porque o pessoal vai procurar lugares com sol, Sim. não vai tanto lá. Então, assim, a alta temporada é importante porque é a época que a gente consegue ter mais consumidor e depois diminui bastante. Sim. É mais o pessoal mesmo da cidade. É isso. E em Goiânia, irmão, tem muita diferença de cultura? Não, é como o Michel falou, né? A gente faz o mapeamento da região, que isso aí já tem uma equipe específica, que é da expansão, que faz isso. E quando a gente faz a implantação, a gente procura levar a cultura, levar os procedimentos da rede, e é mais essa parte mesmo de Adaptação? adaptação com as pessoas, né? Porque, como você falou, tem região que trabalha mais no período manhã, matutino, Sim. mais no período vespertino, então, ou noturno. Então, assim, a gente tem que tentar mapear essa transição, diferente aqui de São Paulo, que qualquer Qualquer horário hora. a Uhum. academia Qualquer está hora é cheia, hora. movimentada, qualquer hora é hora. É diferente, mas Goiânia é totalmente também diferente o clima. Lá é Sim. mais calor do que Verdade. frio ou chuva. Então, nós procuramos trabalhar com estratégias específicas por cada região e cada localidade. E cada nível de pessoas também. Legal. E a gente está para abrir a nossa unidade internacional, primeira unidade international no Paraguai. E como que tá sendo isso para vocês? Como que tá sendo esse processo para vocês? Cara, assim, Produção? primeiro que é um tremendo orgulho, né? Poder participar desse processo, saber que a gente vai sair do Brasil, né? Legal. Poder levar a nossa marca para outro país. Mas antes eu só queria fazer um adendo em relação às questões regionais, né? Vamos dar o exemplo do litoral, quem mora no litoral. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, e a gente presta muita atenção nisso, é que a gente tem as temporadas, no caso Sim. das unidades litorâneas, né? E qual que é o nosso grande carro-chefe aí? A gente sabe quais são os períodos, né, que isso vai acontecer. Então a gente tem que garantir que nesse período que esse cliente vá, mesmo que ele vá por uma semana, um mês, nas férias, ele volte. Porque ele é importante pra gente de qualquer forma, Sim. né? Então a gente tem uma base saudável, tá nisso também. Independente do lugar. Entendeu o processo, né? E se a gente for falar, por exemplo, se a gente for falar de São Paulo, dentro de São Paulo, a gente tem uma gama gigantesca de perfil de cliente. Sim. Então a gente tem o perfil mais alto, o aquisitivo mais alto, o mais baixo, o médio. A gente tem todos, isso só dentro de São Paulo. Então essa pesquisa que tanto o Michel quanto o William falou, era de extrema importância. Porque a gente pode abrir uma unidade num ponto hoje, abrir uma unidade 10 quilômetros de distância do outro, que vai ter um perfil totalmente diferente. Verdade. Só que a gente tem que fazer aquela analogia, né? Se a gente for pegar aquela empresa grande de fast food, Sim. né? Que eu não vou ficar aqui falando o nome porque não estamos aqui para isso, né? Isso aí. A gente vai pedir a comida aqui, no sul, no nordeste, em qualquer lugar, ela vai ter que ser igual. No Japão. Então, no Japão, em qualquer lugar. Então, a ideia é a gente manter o padrão do nosso nicho. Sim. Os demais pontos a gente consegue adequar. Sim. Que é no caso do litoral, é no caso de uma unidade que tem mais calor, que tem mais chuva, enfim. E outra, não tem uma assim, até a gente falando sobre essa questão de região, a gente tem que manter a nossa cultura, porém sim, vamos ter que adaptar uma coisa ou outra, Exato. é fato, né, em cada Exato. região. Cada região. Só que a cultura Evoque sempre Ela não vai pode ser mudar. a mesma. Ela não pode mudar. Sim. Exatamente. Mas falando do Paraguai, é lógico que a expectativa é tremenda, né? As obras já estão aí a todo vapor. A gente imagina que, lógico, vai ser um mercado novo, né? Um mercado que a gente vai conhecer de uma forma melhor, mas eu tenho certeza que vai ser o carro-chefe de muitas outras. É isso. Né? Então, poder sair do país, gente, para quem está participando disso, não tem êxtase maior, entendeu? Sim. Então, a ideia de expandir, de continuar crescendo e principalmente sair fora do país, foi algo assim que veio para
para dar um boom maior do que a gente já esperava. Então, a expectativa é gigantesca, cara. A gente tá ali contando os minutos para poder estar lá, para estar presente, conhecer esse perfil e continuar crescendo no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, e tudo quanto é lugar. É isso, é isso. É isso, gente. Vocês gostaram de conversar comigo? Muito bom. Olha, eu tô Beleza, pensando. então, gente. Valeu. Mas, vai, última pergunta pra cada. E aquela perguntinha. Pergunta se o Jackson tá treinando o gostosa. espanhol dele já. É, tá treinando. Habla de espanhol? Fala comigo. Um pouquito. Vocês não- Se vocês não fossem. Isso é pra todos, tá? Vai ser uma pergunta geral, mas é uma pergunta igual pra todos. Se vocês não fossem nada do que vocês são hoje, o que vocês seriam? E não pode ser do mesmo ramo, tem que ser outra coisa. Não, eu queria ser um pássaro. Não, não é isso, tá? Eu queria ser um Eu pássaro. sou Muito bom. um leão. Eu queria ser um É leão. difícil. Não, Eu queria ser um isso, não. tigre de bengala. Eu queria ser um tigre de bengala. Mas o que vocês seriam, assim? Que ramo vocês gostariam, talvez, de trabalhar também? Não que esteja ruim aqui, pelo amor de Deus. Não é isso. É só uma perguntinha boba. Quem fez a pergunta? Ele tá fazendo a pergunta, pelo amor de Deus. Né, Rodrigo? Não, mas se vocês não fossem nada do que vocês são hoje, o que vocês gostariam de ser, assim, ou de trabalhar? Não sei. Fica à vontade. Começa, Michel. Eu seria, né? Acho que eu seria pedagogo, Sério? trabalhador. Meu Deus. Eu gosto muito de crianças, Que tanto é legal, eu já fiz mano. 3. Aí, o meu já também. Me surpreendeu. Não. Mas eu trabalharia na área de educação infantil ali até 7, 8 anos de idade. É uma Que faixa legal. etária que eu gosto muito de criança. Mas queria ensinar o quê? Tanto a parte de esportes, Caramba. criação, contexto geral, eu gosto muito de lidar com crianças. São puras, é bom você estar perto Caramba. delas. É Não imaginava. Muito bacana. Não Então, que eu seria- imaginava que você não Tá- gostasse de Tá achando que criança. eu sou um mau pai? Não. Mas eu não Mas imaginava. eu gosto bastante, então seria uma área que eu seguiria. Que bacana. Mas estou muito feliz, tá? No meu cargo, pretendo continuar. E aí, Bia? Olha, eu gosto muito da parte de reabilitação. Sempre gostei na educação física da parte de reabilitação. Eu iria para uma medicina, Uau. para uma fisioterapia. Eu Legal. gosto mesmo dessa parte Sim. de estar ajudando a pessoa a melhorar, a estar Sim. desenvolvendo, a estar conseguindo fazer coisas que ela não conseguia antes. Uau. Eu gosto bastante, assim. Que legal. Bacana. Viu? Aí eu... Não pode ser jogador, Não pode ser jogador, né? Nem corredor. nem corredor. Beleza. Na verdade, eu não sou louco, tá, galera? Mas Não. eu Esse astronauta. ia trabalhar como psicólogo. Eu acho legal porque eu gosto muito de entender o perfil de pessoas, de conversar com pessoas, saber como a pessoa ela age. E eu acho que isso me coloca no cargo agora que eu estou com essa facilidade, entendeu? De entender o perfil para me trabalhar em cima das pessoas. Então, Que legal. eu acho que se eu não tivesse na área da educação física e também no cargo que eu estou, eu voltaria para psicologia. Acho que é bem legal. Caramba, surpreendeu, hein, cara? Né? Você tá demais. Hoje ele Psicólogo, ó, tá, né? psicólogo, pedagogo e médica. Sério, que mesa, hein? Que mesa, E aí, hein? Jackson? Seu paciente, né? Você o paciente. Você o paciente. Facilita. Cara, eu já trabalhei há tanto tempo com gente, né? Seja na parte de gestão, ou atendendo, ou vendendo, que é até complicado responder, mas eu cheguei até a prestar um concurso. Graças a Deus não passei, mas uma coisa que me chama muita atenção, eu gostaria muito, né? Gostaria, tá, gente? Gostaria, não quero mais não. Tô legal aqui. Eu prestei concurso pra Polícia Civil. Na sua cara, eu ia falar isso antes, mas aí E aí eu não passei, Ainda bem. ainda bem, e tô aqui. Mas se não fosse isso, certeza que seria policial civil. Que legal, mano. Foi Caramba. reprovado no Não, psicológico. o seu é o único que eu imaginei alguma coisinha assim. Eu não sei porquê, mas vira Não, e você mexe, tem cara. alguém me fala. tem Você cara. eu falo, não, eu não sou, não. Metade não sou. do skin de Tem cara. civil é... A skin é de civil. É isso, gente. Gostaram? Gostamos muito. Muito bom.
Muito Tranquilo? bom, Foi muito bom. tranquilo? Foi. É isso, bom. Mandem uma mensagem aí pra quem vocês quiserem. Enfim, pro pai, pra mãe, pra avó, Não, então. pra qualquer pessoa. Fazer aquela média, né? Primeiro as Mandar um- mulheres. Que isso. Ah, A primeira meu vez que Deus. a mulher Por fala. favor, né? Que mulher fala Vamos entregar primeiro. que ela tava Poxa morrendo de vida. medo. Tô nervosa ainda, tô tremendo aqui, ó. Tô segurando a mão. Só pra não mostrar que eu tô tremenda. Recado? Você quer que eu mande recado pra alguém? Qualquer coisa que você queira falar. Ah. Gente, vocês me deixaram sem palavras. Obrigado. Vou mandar um recado. Obrigado. Eu amo muito e hoje tá melhorzinho que tava Dodói. Que bom Legal. que ele tá em casa. É isso aí, ó. Aí. Vergonha, Mandou, gente. fala o nome dele. William. Você tem um nome bonito, William. Aí, ó. Olha lá. William. Trabalha ainda Minha com mãe- ele e tem um filho em Minha casa, mãe William. escolheu bem o nome. Você viu? Tem que tá vendo, né? Michel. Quero mandar um beijão pra Manu, pro Iago, pra minha esposa Sabrina, pro Gui que vai nascer, meu filho, mês que vem já nasce, já, o Guilherme. Não, parei por aqui, porque o próximo papai do ano aí, pelo que a gente é o Will. Show. E aí, Will? Em primeiro lugar, quero mandar um beijo pra minha mãe, né? Minha mãe e minha irmã, que eu acho que a família é a base de tudo. Galera, sou solteiro. Não tenho cobrança também. ninguém. Também não vou ter. Pensei que ele ia falar assim, ó. Escanei aqui o telefone aqui embaixo. Porém, Meu Deus. Não tá no GT aqui, ó. porém, assim, quero também agradecer a todos, né, que está participando aí desse bate-papo conosco, aí do outro lado. E passar uma frase aqui bem simples, que é você não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu acho que isso é o mais importante. É isso. É isso. Jackson. Bom, primeiro, lógico, agradecer a oportunidade de participar desse podcast, que eu acho que é importante a gente entender, não só nós, né, como todos que passaram por aqui, entender o que cada um faz, a importância do papel de cada um. Mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo, que tá compartilhando, deixar aqui meus sinceros votos de sucesso para todo mundo que tá aqui. E é lógico, né, para fazer aquela média. Somos 41 hoje, mas breve seremos 100. É isso. mesmo. Tá maluco. Logo, Bem cerebral. a 100, a 100. E a frase Qual que é essa aí? não cabe, né? Que é Evoque não para. A Evoque não é Tem que ser imparável. Evoque. A Evoque é imparável. É imparável. Tá maluco. É isso, meus amigos. Muito obrigado, primeiramente, a vocês. É muito legal bater esse papo, porque, querendo ou não, eu e a galera aí que tá assistindo conhece um pouquinho mais sobre a Evoque, conhece como que é os processos da Evoque, que às vezes a galera só chega na academia, treina, não sabe quão complexo é, quanta gente tem trabalhado para você ter uma qualidade aí na sua academia. Então essa galera aqui faz um trabalho muito legal. Obrigado a todos vocês, valeu de verdade. E é isso aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal aqui que vai vir muitas outras novidades, certo? Tamo junto, EvoqueCast, valeu! Tamo junto.